Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no nosso canal Clamando no Deserto. Nesse momento, eu gostaria de colocar minhas posições iniciais, meus pensamentos iniciais sobre esse movimento da Universidade Asbury, não sei exatamente como se pronuncia, né? É uma universidade em que começou um culto que está há uma semana, né? Vamos analisar o conteúdo do culto e à medida que a gente analisa, nós vamos comentar. Te convido para uma oração, logo mais iniciaremos. Obrigado, Deus, por mais uma chance de falar da Tua mensagem. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos purifique e fortaleça, nos dê a Sua sabedoria, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Eu vou adiantar um pouco, é o estilo de música que, a princípio, é um estilo de música mais agitado, não é? Acho que o instrumento de percussão que eles estão usando, acho que é o carrom, né? Não tem, a princípio parece que não tem bateria. E eles estão no movimento musical aqui, basicamente, né? Bastante movimentação enquanto eles cantam, né? Bastante movimentação entre eles ali, se movimentando de um lugar para o outro. A princípio, o que dá a entender aqui é que uma mensagem musical bastante agitada e com uma letra bastante repetitiva, né? Pelo menos a impressão que eu tive, né? A impressão que eu tenho é que boa parte das pessoas está constantemente agitada, né? Eles estão constantemente agitados.
Agora nós vemos uma música mais agitada ainda e o padrão de repetição, né, repetitividade é bem grande, né? Então é bastante movido por música repetida, bastante agitada. Se você olhar, nós estamos aqui, o vídeo começa de menos 12:06 até 11:37, então nós caminhamos para meia hora de culto, vamos por assim dizer, só música, agitação, as pessoas estão o tempo inteiro se movimentando, não é? O tempo inteiro se movimentando e cantando. É como se fosse uma busca por um êxtase, né? Olha, como eu falei 12:06, é 12:08. Agora nós estamos em menos 11:20. Nós estamos caminhando para uma hora só de música agitada, se você olhar, ó. Ó, pam 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 e vai. Todo mundo, ó, se você olhar a movimentação constante das pessoas, né, elas ficam ali ao mesmo tempo que estão atentas ao culto, elas estão se movimentando constantemente. Veja que o padrão é sempre o mesmo. Nós estamos, olha, menos 12:10, 11. Nós estamos a mais 1h10 de culto. O padrão é o tempo inteiro, né? Nós vemos a percussão o tempo inteiro, pam, 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 pam. E aí aquela questão das músicas que elas se iniciam às vezes um pouco mais lentas e depois elas começam a ficar mais agitadas. Veja, até agora nós só estamos vendo música tocando, uma agitação, as pessoas se movimentando o tempo inteiro, indo de um lugar para o outro. Ali, quando estão no mesmo local, uma boa parte delas se movimentando, não é? Até agora é o que nós estamos vendo. Se você olhar biblicamente, em todos os movimentos bíblicos, a música sempre ficava em segundo plano. Se você for olhar entre os dons, não é, que Paulo manda que nós busquemos, inclusive aquele que ele fala para nós buscarmos com mais ênfase, não está lá o dom de cantar. A Bíblia fala que nós devemos cantar, mas a música nunca foi a prioridade. Paulo ficava horas falando, ficava horas discutindo, Pedro também, os apóstolos ficavam horas discutindo, Jesus ficava o tempo inteiro conversando com as pessoas, pregando. Você não via a ênfase na música dessa forma. Mais de 2 horas de culto e o padrão continua o mesmo.
Bom, se isso não for uma repetição de cenas, nós já caminhamos para 4 horas de culto, aqui, acelerando o vídeo. Essa música, se não me engano, ela está sendo repetida, né? Uma música que eles já cantaram, estão cantando de novo. Estamos em mais de 4 horas de culto. Veja que o padrão é o mesmo. Nós estamos, já vamos caminhando para 5 horas de culto. Música repetitiva. As pessoas agitadas, né? Nós vimos no começo uma grande movimentação de pessoas, né? E vamos ver aqui se vai mudar alguma coisa. Bom, irmãos, olha, começou aqui menos 12 horas, 14 minutos e 25 segundos. Eu coloquei o vídeo em menos 32 minutos. Então, basicamente, vou colocar até aqui. 10 aqui. 10. Se isso não for uma repetição de imagens, se isso não for uma montagem de imagens, se isso não for uma montagem de imagens, então o que nós temos aqui a impressão que eu tenho é que, independente da sinceridade dessas pessoas, não tem como uma pessoa que sabe dos conflitos religiosos que nós temos, que sabe das dificuldades que nós estamos tendo, imaginar que um culto em que as pessoas fiquem tanto tempo, olha aqui, se isso não for uma repetição de imagem, nós temos mais de 12 horas, ok? Mais de 12 horas, exatamente da mesma forma. É como se eles estivessem cantando até entrar em êxtase. Aí depois mostram algumas cenas aqui na internet desse movimento de Esbur, né? Em que eles chegaram, eu cheguei a ver um vídeo aqui em que eles chegaram a mostrar uma pessoa, alguém caindo, e eu não vou lembrar onde está, mas assim, eu vi pessoas caindo no chão, né, deitadas no chão ali. Então, o que nós vemos é um grande, tem muita gente falando disso, tá? Tem muita gente falando que é avivamento, né? Tem gente falando que é avivamento, então assim, eu acredito que você pode ver aí, você pode acessar esse vídeo, inclusive, que eu acessei. Deixa eu só voltar aqui. Rivaldo Silva e outras pessoas estão simplesmente colocando o culto para a gente ver. Considerando esse padrão que nós vimos aqui, não tem como chamar isso aqui de avivamento, né? Não tem como dizer que ficar lá cantando músicas agitadas durante 12 horas, ininterruptas ali, as pessoas indo e vindo, que isso seja um avivamento, não é? Se você olhar, mas as pessoas estão sendo quebrantadas, muitas pessoas estão indo, eles falam que muita gente está indo à frente, confessando pecados, né? Um brasileiro resolveu ir embora e um vídeo aqui diz que um brasileiro resolveu ir embora e eles deram dinheiro para ele. Deram dinheiro para ir embora. Eu acho que às vezes a gente confunde. Não é nesse aqui, mas vamos ver se eu consigo identificar. Bom, aqui tem uns dizendo que olha, tem tudo para ser um avivamento. Para determinados padrões, isso pode ser considerado um avivamento. Agora, porque está crescendo. Né, eu li assim, motivos para considerar que é avivamento. Está crescendo, não quer dizer absolutamente nada o fato de estar crescendo, né? Movimentos falsos e verdadeiros crescem, né, em termos de espiritualidade. Aqui, o perigo envolvendo avivamento. Alguns dizendo, que porque pode ser replicado. O avivamento da Rua Azusa escrevia muitas pessoas. Está sendo lembrado neste momento. Eu acho uma experiência. Brasil.
né? Isso aconteceu porque algum jovem positivo, chamado de parte da Rua Azusa, marcado por linhas sinais. Não é esse. Bom, basicamente, nós podemos classificar isso de forma evidente como emocionalismo. Ok? Assim, é um emocionalismo. Aqui, ó, jovem brasileiro recebe oferta novamente da Universidade Esbor. Então, assim, por mais que nós consideremos, não estou questionando a sinceridade dessas pessoas, mas esse não é o padrão de culto bíblico. Simplesmente é só olhar lá vamos ver se a gente acha alguma coisa. Universidade, geração, abraçar e viu. And it's not just come here today, but it's about to spread out to the nations. It's about to spread out to the United States. And I'm here to talk to every young person in this room. I just gave my life a year and a half ago to Christ, and it has been the greatest thing I've ever done. I like everything, and I'm here to talk to every young person in this room. Forget the job, forget the girl, forget the guy, forget everything. He's worthy. Perceba que assim as músicas precisam ser muito agitadas, a fala precisa ser muito impostada, muito, né? São 6 dias de culto. E aí fala lá, e depois eles mostram gente deitado no chão, né? Que é o que eles costumam chamar de espontâneo, etc, né? Ó, 8 horas de culto. Agora nós estamos tendo um momento de culto. Olha, eu vou falar para vocês aqui, ó. O culto começa aqui, 18 minutos, 26 minutos. As pessoas estão vindo aqui à frente. Agora é o momento que eles estão ali tendo as reuniões talvez reuniões de oração, de conversa, né? Aí tem a música de fundo. E você sabe, assim, imagina, você fica 12 horas cantando, aí você tem um pouco de pregação, aí no momento que você vai ter um momento de conversa lá uns com os outros, sair, abraçar e tal, orar, aí você tem a música de fundo o tempo inteiro. Então, estão em louvor agora, né, levantando as mãos. Ó, nós tivemos pouco mais de 40 minutos de mensagem, tocando, e isso em outro local. Agora ele está falando. Ó, ficou 40 e poucos minutos pregando, depois ficou mais de 2 horas cantando, agora vai continuar cantando. Ó. Ó. Bom, se você olhar, Jesus, quando ele precisou, Moisés, quando ele precisou alertar o povo para um grande movimento, ele ficou 40 dias em oração e jejum no deserto. Jesus, ele ficou a mesma coisa. Quando você vê Abel em relação a Deus, ele ofereceu sacrifício. Quando você vê Noé, a Bíblia fala que Noé se concentrou em fazer a missão de Deus, que era construir a arca. E uma série de circunstâncias, né? Você não vai ver, se você olhar na Bíblia, você não vai ver, seja em Jesus, seja com os apóstolos, seja com os profetas, você não vai ver esse tipo de movimento. O movimento era sempre... quando Deus precisou alertar o povo em Gênesis, o que ele fazia? Ele pedia para alguém lá e falar para eles qual era a vontade de Deus, o que Deus queria, e ele deixou 66 livros, né, para nós lermos e estudarmos aqui. Em Êxodo, ele pegou e determinou que Moisés fosse até o povo, fizesse milagres,
pedisse para que o povo se afastasse. Quando ele conseguiu fazer com que o povo fosse até ele, o que Deus fez? Instruiu Moisés com 2 tábuas de pedra e um livro da lei, para que fosse lido ao povo, para que o povo falasse daquela mensagem o tempo inteiro. Ele fala ao levantar, ao deitar, falar a mensagem bíblica, falar sobre a Torá. Quando os profetas eram chamados, eram para falar sobre a Torá também. E assim sucessivamente. E aí você vê lá em Jesus, não é? A música em segundo plano, você não vê manifestações de dança, você não vê manifestação buscando ativar a emoção, você vê Jesus falando por 3 dias constantemente, pregando o evangelho, falando para as pessoas, falando através de parábolas que eram bem... as parábolas, se você for olhar o padrão das parábolas, elas tinham um encadeamento lógico. Você vê João falando com as pessoas, e as pessoas vinham de tudo quanto era lugar para que ouvissem a mensagem de arrependimento que João tinha para falar, e não para ficar cantando o tempo inteiro. Então nós temos uma série de manifestações bíblicas. Você vê Paulo falando em um lugar durante a noite inteira, o jovem vai lá, cai, Paulo ressuscita e continua pregando até o amanhecer, falando a mensagem. Quando Paulo ia em locais idólatras, ia lá, quando ele falou ao Deus desconhecido, ele pregou a mensagem, ele mostrou a necessidade de aprender. Se você olhar as cartas bíblicas elas contêm ensinos. Então eu não consigo, né, com todo respeito à sinceridade dessas pessoas, não consigo enxergar isso como um movimento de avivamento verdadeiro. Um movimento de avivamento verdadeiro é um movimento que, para você falar, cair em arrependimento, em quebrantamento, você precisa saber a vontade de Deus. Para você saber a vontade de Deus, você precisa ler a Bíblia. Você precisa vir aqui e... O que nós precisamos aqui? O que nós vemos aqui na Bíblia? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E aí iam ter com ele, eram batizados, confessando seus pecados. E aí ele alertou sobre a liderança ali, que estava: olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais que por serem filhos de Abraão, né, por termos por pai Abraão, vocês são melhores, porque, né, Deus pode fazer suscitar das pedras. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Vem aquele que é mais poderoso, veja, em sua mão tem a pá e limpará a sua ira. Veja, era falado. E Jesus também. Jesus foi batizado, saiu da água, né, conduzido ao deserto, né, ficou lá orando, jejuando, foi tentado pelo diabo, venceu pela palavra falada, né, e aí depois disso, depois que ele saiu, né, deixou Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Desde então começou Jesus a pregar. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. E aí, desde então, começou a pregar e dizer: arrependei-vos que é chegado no reino do céu. Andou junto ao mar da Galileia, chamou pessoas para andarem com ele. A sua fama correu e curava pessoas, não é? E aí, então, nós vemos aqui... Subiu ao monte, né, a partir de Mateus 5, assentando, aproximaram os seus discípulos e, abrindo sua boca, os ensinava dizendo. Ele começou a pregar, olha, pregou. Olha, isso tudo é pregação, tá? Isso tudo é palavra, olha. Capítulo 6, palavra, olha só. Palavra. E aí nós vamos capítulo 7, mais mensagens duras, né? Toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos, né? E ele vai dando aqui, fala da questão do julgamento: não deis coisas santas aos cães, nem pérolas aos porcos, pedi e dar-se-vos-á, né? Quanto mais o Pai do céu dará aos que lhe o pedirem, entrai pela porta estreita. Vamos lá no capítulo 6, guardai e fazei esmola diante dos homens, conselhos práticos. Isso é avivamento, esse era o avivamento de Jesus, né? E aí ele continua, olha,
Entrou no barco, chegou à cidade, trouxeram um paralítico, ele curou, não é? E aí ele começou a conversar lá com as pessoas que estavam acusando de comer com publicanos e pecadores, palavra falada. Chamando os discípulos, deu poder sobre os espíritos imundos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, é chegar no reino do céu, curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai os irmãos de graça, recebeste de graça dai, não possuai ouro, prata, cobre, vosso cinto, alforjes, bordões, qualquer em que entrardes, procurai quem seja digno, né? Se ninguém receber nem escutar as palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Ele fala do juízo que haverá para essas pessoas. Você acha que era uma mensagem de música que eles estavam cantando? Não, era mensagem de advertência, mensagem de orientação, exortação, porque entregarão aos sinédrios, né? Vamos lá para, deixa eu ver se é Romanos 12, né? Romanos 12. Rogo, pois, pela compaixão que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, não é para ativar o êxtase, não é para buscar o êxtase através de uma constante música, né, instrumentação, e colocar a instrumentação até na hora que a igreja estiver se movimentando, e cair no chão e ficar deitado ali, o espontâneo, seja lá o nome que se dê, né? Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Cada um não pense de si mais do que convém, pense com moderação, conforme a medida da fé. E os dons, se é em ministério, seja em... Olha só, se é profecia, é o primeiro que ele cita, né? Se é profecia, segundo a medida da fé, ministério, em ministrar, ensinar, dedicação ao ensino, exortar, usa esse dom de exortar, que reparte, faz com liberalidade, que preside com cuidado. O que preside com cuidado. O que exorta, use o dom de exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O amor não seja fingido, aborrecei o mal, pegai-vos ao bem, amar-vos cordialmente, não sejais vagarosos no cuidado, comunicai constante suas necessidades, abençoai os que vos perseguem, alegrai com que se alegram, sede unânimes entre vós. Então, não vos vingueis, tende paz com todos os homens. Veja, são todos conselhos práticos. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Toda a Bíblia são conselhos práticos falados. Isso é avivamento. Isso é analisar e refletir o que está na Bíblia a respeito das coisas, né? Então, principalmente o de profetizar. 1 Coríntios, né? Vamos lá, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém entende, fala em mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E geralmente isso é visto como profetas, eles cantavam? Não, os profetas falavam geralmente, né? Os patriarcas, eles falavam a mensagem, né? Tinha momentos de cântico, mas se você comparar o momento de cântico com o momento de fala, era secundário o momento de cântico, né? O que fala em língua edifica-se a si mesmo, quero que todos falem em língua. Então ele fala, olha, edificação, exortação e consolação, mas principalmente, muito mais que profetizeis. Se o principal é o profetizar, por que nós vamos gastar tempo transformando o aspecto musical da música? Eu não vou nem falar do aspecto de repetitividade, de uso exagerado da percussão. E agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, que aproveitará, né? Se não vos falasse por meio de revelação, ciência, profecia ou doutrina? Ele fala, que adianta fazer tudo isso se eu não me manifestar em revelação, ciência, profecia ou doutrina? Ou seja, mensagem falada, né? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras inteligíveis, como se entenderá o que diz? E que palavras ele está falando? Palavras da minha cabeça? Não. Palavras de êxtase no momento de espontâneo, de quebrantamento? Não. É palavras bíblicas. Para que eu saiba o que eu estou fazendo errado, para que eu veja naquilo que posso estar fazendo certo, mas que posso melhorar, e assim sucessivamente. Entender a vontade de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus. Como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja.
orarei com espírito, mas também com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Então veja, até no cantar nós temos que ter entendimento. E o entendimento, ele deve se pautar principalmente em analisar o padrão bíblico de pregação, de avivamento. Jesus propôs avivamento, os profetas de Deus propuseram avivamento, os apóstolos de Deus propuseram avivamento. Se bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, amém, sobre a tua ação, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas outro não é edificado. Quero falar 5 palavras na minha própria inteligência para que possa também instruir os outros do que 10.000 em língua desconhecida. Ou seja, e aí nós podemos parafrasear dizendo assim, é melhor falar 5 palavras na igreja, fazer um culto menor, em que a palavra seja enfatizada, do que ficar horas e dias só cantando ali, porque as pessoas estão se arrependendo. Mas onde está a palavra ali? Não sejais menino no entendimento, né? Então vamos lá. Quando vos ajuntais, cada um tem salmo, doutrina, revelação, língua, faça tudo para a edificação. E qual é o plano de edificação bíblico? O plano de edificação bíblico é que a mensagem falada, ela tem o predomínio. Ela predomina, ela tem a maior parte do culto, ela deve ser voltada à mensagem, à conversa, à mensagem falada, ao estudo. Você abre estudo para que a igreja possa participar, né? Falta muito estudo nas igrejas, né? Por isso que as pessoas enxergam isso como um avivamento. E um culto onde há estudos, onde as pessoas abrem a Bíblia, podem conversar umas com as outras, falar de diversos assuntos bíblicos, é tido como monótono, não é? Bom, e aí, Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Agora vamos lá então em Tiago, vamos ver o avivamento. Vamos ver o avivamento em Hebreus, né? Vamos ver em Hebreus agora, o avivamento em Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência. Paciência é ao contrário de êxtase, é ao contrário de agitação. Você ficar ali agitado, se movimentando o tempo inteiro, isso é o contrário de paciência. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então as pessoas confundem muitas vezes alegria com êxtase, não é? E se vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, filho, não despreza a correção do Senhor, e não desmais quando por ele for repreendido. Isso é avivamento, irmãos. Isso é avivamento, é você sentir o poder de Deus no momento em que a palavra for falada, no momento que você estudar a palavra, no momento que orar e jejuar, mas tudo focado na palavra de Deus. Deus não age de forma contrária à sua palavra. O Espírito Santo não vai agir de forma contrária à palavra que ele estabeleceu. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita o que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Se estáis sem disciplina, do qual todos sois participantes, sois então bastardos, não filhos. Então veja, não existe reavivamento bíblico fora do contexto de reforma espiritual. E não existe reforma espiritual na Bíblia destituída da pregação da palavra. Para você ser repreendido, para que você seja disciplinado, para que Deus possa nos conceder a mensagem da disciplina, tem que ser a mensagem falada. Não é cantando música o tempo inteiro, não é ficar 12, 14 horas cantando e dar um intervalozinho ali para falar alguma coisa da Bíblia. Não é assim. Esse não é o padrão bíblico, se você olhar. Tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então eu não sei a sinceridade dessas pessoas, mas no momento em que elas sentarem e estudarem a Bíblia, elas vão ver que esse padrão de mensagem não é bíblico. De onde eles tiraram isso? De onde eles tiraram que ficar horas e horas ininterruptas cantando e se movimentando para lá e para cá e deitando no chão, que isso seja reavivamento, que isso seja o avivamento, que isso seja um quebrantamento bíblico? De onde será que eles tiraram? Porque se você olhar o padrão bíblico, não é esse em local algum. Em local algum você vai ver esse padrão na Bíblia.
Se na verdade toda correção ao presente não parece ser gozo, senão tristeza. Então veja, eles estavam ali buscando êxtase para se manter animados o tempo inteiro, e aí choravam, e aquela emoção toda, não, estão se quebrantando diante de Deus, indo lá na frente, confessando os pecados, depois voltava e ficava lá, se cantando o tempo inteiro. Quer dizer, que parte da Bíblia que eles estavam lendo para que a correção, que não parece ser de gozo no momento, mas depois que produz um fruto pacífico, não fruto de êxtase, fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe muito se contamine. Ninguém seja devasso ou profano, nem devasso nem profano, como Esaú. Então veja, profanar, o que é profanar? Geralmente é você corromper a essência do culto, é você corromper a essência do que deve ser ofertado, de como deve ser ofertado, do pensamento que nós devemos ter. Não como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Não achou arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha só que mensagem dura. Não chegasse ao monte palpável, aceso em fogo. Então veja, Jesus, mediador de uma nova aliança, o sangue da aspersão. Não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram os que na terra os advertia, muito menos nós se desviarmos daquele que é dos céus. Então veja, se você olhar o padrão bíblico, é estudo. O padrão bíblico é estudo. É estudo, e aí você tem momentos de cântico, aí você vai lá para Tiago. Paciência, porém a paciência é a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com fé, né? Não pense que receberá do Senhor alguma coisa, aquele que duvida. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Se glorie o abatido na sua exaltação, o rico em seu abatimento. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá, obviamente, o que vence, né, diante da tentação. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, ou seja, de onde se tira esses padrões de avivamento? Né? Tudo bem que muitas igrejas têm esse padrão, mas esse é o padrão de Deus? Ah, mas não tem aquelas luzes, não tem falar em línguas, não tem uma série de coisas. Tá, mas também não tem ensino, não tem estudo da palavra. Que ensino está tendo ali? Não está tendo ensino algum, quase não tem pregação, né? Pelo menos do que eu vi ali, né? Quer dizer, ficar aquele tanto de horas o tempo inteiro ali cantando, no que isso é avivamento, irmãos? Senti no Espírito Santo, e eu vi relatos, né, de pessoas dizendo, eu não sei porquê, eu nem entendo o que eles estão falando, mas eu sinto um mover do Espírito, uma vontade de chorar. É claro, porque o padrão ali é para isso, né? Infelizmente, irmãos. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, semelhante ao homem que contempla o espelho no seu rosto natural. Contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecer disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a própria língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Religião pura e imaculada é essa: visitar os órfãos e viúvos nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se da corrupção do mundo. Vamos ver aqui. Meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé se não tiver obras? Poderá, porventura a fé pode salvá-lo?
Se alguém estiver nu, tiver falta de mantimento, e disser, ide em paz, aquietai-vos, não lhe derdes as coisas necessárias, que proveito terá? E podemos dizer o mesmo. Se alguém diz que vai fazer um culto de reavivamento, que não tem palavra, que não tem ensino, que não tem conversa entre as pessoas para que elas entendam mais a Bíblia e saibam exatamente qual é a vontade de Deus, para que elas definam o que é certo e o que é errado, se há arrependimento, se estão diante de um arrependimento verdadeiro ou não, pela palavra, e não pelo sentimentalismo, não porque está indo um monte de gente lá numa mega igreja que, sei lá, cabe 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. Não é isso que define um avivamento. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obra, mostra a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crê que há um só Deus? Ah, mas eles estão falando de Deus lá. Ué, mas também os demônios creem e estremecem. Mas, ó, homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? E aí ele vai falando, ele vai comentando aqui, né? E finalizo com isso. E, você já deve conhecer o livro de Apocalipse, nós vamos já caminhar para a oração. E no Apocalipse, quando começa a falar aqui com as 7 igrejas, ele fala com Éfeso, né? Conheço as tuas obras, teu trabalho, paciência, que não pode sofrer os maus. Sofreste, tens paciência, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esmirna, conheça as tuas obras, tribulação, pobreza. Nada temas das coisas que hás de padecer, né? A blasfêmia do que se dizem judeus e não são. Pérgamo, conheça as tuas obras, que é onde está e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retém o meu nome, retém a minha palavra, o meu caráter, não me negaste. Algumas coisas que tenho contra ti, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para comer o sacrifício da idolatria e fornicasse. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, arrepende-te, te atira, conheça as tuas obras, as últimas obras são mais que as primeiras, algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Dê-lhe tempo para se arrepender. Aos restantes que estão, todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. E assim ele segue para todas as igrejas. Então perceba, isso é a busca de um avivamento. Para você buscar um avivamento, você precisa primeiro entender a vontade de Deus. No momento que nós entendemos a vontade de Deus, nós saímos de uma situação de mornidão, de morte espiritual, para uma situação de vida espiritual. E vamos querer reformar nossas vidas. Então não existe reavivamento sem advertência, sem repreensão, sem reforma de vida. E tudo isso está dentro da palavra. Como um cristão deve se alegrar diante de Deus? Que tipo de música? O culto deve ser racional. Então, se o padrão de um culto é o culto racional, como deve ser esse culto? Espero que tenha sido proveitoso. Espero que nós tenhamos aqui um pequeno vislumbre, né, do que seria um avivamento diante de Deus, o padrão bíblico, né? Pegamos principalmente passagens aqui de Gênesis, de Mateus, Apocalipse. Que Deus nos abençoe, deixando claro que é evidente que não tenho a intenção aqui de falar sobre a sinceridade dessas pessoas, mas no momento que eles conhecerem a palavra de Deus, entenderem qual é o padrão bíblico de adoração e continuarem nesse tipo de adoração, caso o padrão desse chamado avivamento lá seja o mesmo que nós vimos aqui durante horas, então, pelo que eu vi aqui, não posso dizer que isso seja um avivamento nos padrões bíblicos. Que Deus nos abençoe. Convido vocês para uma oração final. Pai querido, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Peço que nos dê a sabedoria necessária, perdão por nossas falhas e pecados, nos dê discernimento e a firmeza para muitas vezes ir contra a maré, pregando contra que a maioria está dizendo que é algo bom, que é algo que vai ao seu favor, e muitas vezes nós temos que nos opor, né? Falar de forma diferente. Nos dê a sua sabedoria, que possamos aprender cada vez mais de Ti, nos corrija nos nossos erros, aperfeiçoe a minha mensagem nas falhas que eu tiver cometido, na mente de cada um, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo estudo.